Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal TSA Materiais e Metalurgia. Meu nome é Lucas Carafini e hoje estamos prestes a mergulhar em um mundo fascinante de transformações e descobertas. Em nosso vídeo, vamos explorar um tema que está no coração de toda a engenharia metalúrgica: a influência dos elementos de liga nos aços. Você já parou para pensar no que faz um aço ser tão resistente, flexível ou até mesmo inoxidável? A resposta está nos detalhes, mais especificamente nos elementos de liga que são cuidadosamente incorporados a esses materiais. Prepare-se para uma jornada empolgante através da química, da metalurgia e da engenharia, enquanto desvendamos os segredos por trás das propriedades excepcionais dos aços. Vamos explorar desde os primeiros experimentos que revelaram a magia da adição de elementos como cromo, níquel e molibdênio aos aços, até as aplicações práticas que moldaram o mundo ao nosso redor. Se você é um entusiasta da ciência dos materiais, um estudante curioso ou alguém que simplesmente busca compreender como o nosso mundo é construído, você está no lugar certo. Então não perca nem um segundo. Prepare-se para se maravilhar com as transformações que acontecem na microestrutura dos aços, graças aos elementos de liga. Vamos começar essa jornada incrível juntos. Aperte os cintos e vamos explorar a influência dos elementos de ligas nos aços. Para se obter uma boa resistência mecânica e dureza combinadas com a ductilidade e tenacidade, são adicionados ao aço alguns elementos químicos que ajudam no alcance dessas propriedades. Deve-se, no entanto, observar que os elementos de liga não modificam a rigidez dos aços, medida pelo módulo de elasticidade, a não ser que o teor de elementos de liga seja muito alto, no qual pode haver uma pequena variação. Quando os elementos de liga são utilizados em aços que não vão ser tratados termicamente, eles são adicionados em quantidades muito pequenas, como por exemplo para refinar o grão. O refino do grão é uma das melhores maneiras de se aumentar a resistência e a tenacidade do aço. As vantagens de se usar aço liga, ou seja, um aço com adição de liga, em comparação a um aço carbono, em resumo, são: 1. Maior temperabilidade. 2. Menor distorção e trincas após o tratamento térmico de têmpera. 3. Maior alívio de tensões para se atingir uma determinada dureza do material. 4. Menor crescimento do grão na maioria dos casos. 5. Maior elasticidade, ou seja, escoamento mais alto do material. 6. Maior resistência à fadiga do material. 7. Maior resistência mecânica em altas temperaturas. 8. Maior usabilidade com maior dureza, na maioria dos casos. E por fim, 9. Maior ductilidade com maior resistência mecânica. As desvantagens encontradas são: 1. Custo mais alto. 2. Maiores cuidados durante o tratamento térmico. 3. Tendência à formação de austenita retida, que em certos casos pode não ser vantajoso. E 4. Fragilidade ou revenido em certos aços liga. Os elementos que formam solução sólida intersticial, isto é, entram em solução ficando nos interstícios da estrutura cristalina, são carbono, nitrogênio, oxigênio, boro e hidrogênio. O carbono e o nitrogênio possuem baixíssima solubilidade na ferrita a temperatura ambiente. O nitrogênio não endurece a ferrita. Os elementos intersticiais causam problemas nos aços baixo carbono, que são deformados em temperaturas em torno de 250 a 300 graus Celsius. Nessas temperaturas, carbono e nitrogênio aumentam o limite de escoamento do aço e diminuem a tenacidade, devido a um fenômeno conhecido por fragilidade ao azul. Os elementos formadores de carbonetos e nitretos podem eliminar a fragilidade ao azul. A fragilidade ao azul é um fenômeno que causa perda de ductilidade e de tenacidade quando o aço é deformado ao redor de 140 graus Celsius ou mais. Nessas temperaturas, o material se torna azulado devido à oxidação superficial, resultado de um envelhecimento por deformação acelerado, ao contrário do envelhecimento por têmpera que ocorre em aços de baixo carbono, nos quais se dá um endurecimento por precipitação de carbonetos após a têmpera de uma temperatura de solubilidade máxima de carbono e do nitrogênio na ferrita, não havendo neste caso deformação plástica. O carbono e o nitrogênio também estão relacionados com a fragilidade ao azul, pois ela é eliminada pela adição ao aço de elementos formadores de carbonetos e de nitretos. Os átomos de carbono e nitrogênio impedem a deformação plástica do aço, ocasionando escoamentos sucessivos durante o processo.
Os elementos intersticiais são também responsáveis pelo envelhecimento dos aços doce, principalmente. Envelhecimento é toda a modificação que uma liga metálica sofre em suas propriedades mecânicas, com o tempo e com a temperatura. Essa modificação se manifesta pelo aumento da resistência mecânica dos metais, com o sacrifício da ductilidade e da tenacidade. O envelhecimento pode aparecer por meio de tratamentos térmicos ou por deformação plástica. A temperatura acelera o envelhecimento, bem como os elementos intersticiais. Este processo está ligado ao mecanismo de precipitação, pois o envelhecimento dos aços se caracteriza pela precipitação de carbonetos e nitretos no ferro. O endurecimento por precipitação de carbonetos é feito por meio de elementos formadores de carboneto, carbonitreto e nitreto. Mais adiante será visto como cada um desses elementos influi neste mecanismo de endurecimento. A forma e o tamanho da perlita influenciam muito as propriedades mecânicas dos aços. Assim, a influência dos elementos de liga no crescimento da perlita tem um papel importante para o produto e na microestrutura do aço. Todos os elementos de liga retardam a reação perlítica, com exceção do cobalto. Os elementos estabilizadores de austenita, como o manganês e o níquel, diminuem a temperatura autetóide e assim retardam a transformação perlítica. Os elementos estabilizadores da ferrita, como o molibdênio, o cromo ou o silício, elevam a temperatura autetóide. Logo, a transformação perlítica começa a temperaturas mais altas que o aço binário ferro-carbono. Entretanto, a temperaturas mais baixas, a velocidade da transformação é geralmente mais lenta que no aço binário ferro-carbono autetóide. Um ácido carbono é um aço sem adição proposital de outros elementos químicos, contendo apenas o carbono e os outros 4 elementos residuais que sempre estão presentes nos aços e que permanecem em sua composição durante o processo de fabricação. São eles manganês, silício, fósforo e enxofre. De acordo com o diagrama de fases ferro-carbono, todas as ligas de ferro que contenham no máximo um teor de carbono de aproximadamente 2,11% de carbono em peso são consideradas aços, enquanto aquelas com um teor de carbono mais elevado são denominadas ferro fundido. No entanto, ao adicionarmos elementos de liga para obtermos propriedades específicas, o limite de carbono utilizado para alcançar a distinção de aços e ferros fundidos pode variar. Os aços são materiais de engenharia altamente complexos e amplamente empregados devido à abundância de ferro na crosta terrestre, bem como à alta temperatura de fusão do ferro e devido à sua ampla gama de propriedades mecânicas. Essas propriedades incluem desde resistência à tração moderada, aproximadamente 200 a 400 MPa, combinada a uma excelente ductilidade, até a resistência à tração superior a 1400 MPa, a depender, é claro, da estrutura produzida por transformações de fase no estado sólido, as quais podem ser controladas por meio de ajuste da taxa de resfriamento a partir da condição austenítica. O objetivo deste vídeo é descrever os efeitos dos elementos de ligas nas propriedades e características dos aços. Esses elementos, juntamente com impurezas presentes, interagem com as fases de austenita, ferrita e cementita, gerando uma ampla variedade de microestruturas e propriedades distintas. Aqui iremos explorar os efeitos combinados de elementos de liga que resultam em transformações estruturais complexas. Embora seja impossível abordar todos os detalhes relacionados aos efeitos dos elementos de liga no diagrama de equilíbrio ferro-carbono, nas transformações alotrópicas e na formação de novas fases, faremos aqui um breve panorama dessas influências. Vale ressaltar que a interação entre os elementos de liga é um fator crucial a ser considerado, uma vez que o efeito de um elemento isolado pode ser modificado pela presença de outros elementos na composição do aço. Além disso, abordaremos as práticas de fabricação de aço, especificamente no que diz respeito à desoxidação, e como os elementos de liga influenciam esses processos. Ao compreender os efeitos individuais e a interação desses elementos, teremos uma visão mais clara de como alcançar as propriedades desejadas em diferentes tipos de aço. É importante ressaltar que este tópico é apenas uma introdução a um assunto vasto e complexo, que está sob o domínio da metalurgia física dos materiais ferrosos. Recomendo a leitura de estudos mais aprofundados para um entendimento abrangente dos efeitos dos elementos de liga nos aços. De acordo com o efeito na microestrutura, os elementos de ligas podem ser divididos em duas categorias. A primeira categoria temos elementos que amplificam o campo de informação da austenita,
tais como níquel, cobalto, manganês, cobre, carbono e nitrogênio. Esses elementos são chamados de estabilizadores da austenita. Na segunda categoria, temos os elementos que amplificam o campo de formação da ferrita. Dentre eles, podemos citar o silício, cromo, tungstênio, molibdênio, fósforo, alumínio, estanho, antimônio, arsênio, zircônio, nióbio, boro, enxofre e cério. Esses elementos são chamados de estabilizadores da ferrita. Os elementos de liga também podem ser divididos em outras duas categorias, de acordo com a sua interação com o carbono no aço. Primeiro, temos os elementos formadores de carboneto, como manganês, cromo, molibdênio, tungstênio, vanádio, nióbio, titânio e zircônio. Esses se dissolvem na cementita em baixas concentrações. Em concentrações mais altas, eles formam carbonetos de ligas mais estáveis, embora o manganês só se dissolva na cementita. Também existem os elementos não formadores de carbonetos, tais como níquel, cobalto, cobre, silício, fósforo e alumínio. Eles não formam carbonetos nos aços e são normalmente encontrados dissolvidos na matriz. Muito bem, esse é o primeiro vídeo de uma série de 6 partes, onde iremos discutir detalhadamente sobre os efeitos dos elementos de liga nos aços. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando o mundo da ciência dos materiais, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar conosco seus comentários e perguntas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!